Oi, gente, vídeo de hoje de vocês, de geografia. Nós estamos dando retomada, começando aí a unidade 4 de vocês, de geografia, tá? Então, vejamos. Explicação de hoje sobre o extrativismo, tá? Tô aqui com meu livrinho também, tô dando a minha olhadinha aqui pra ver o que vocês estão lendo e dar aquela explicação básica, tá? De acordo com o que o livro traz de explicação para vocês, eu vou dando a explicação, tá? Então, o conceito de extrativismo tá aí no livro de vocês. Na unidade 4, nós hoje vamos dar início aí a partir da página 80, tá? Então, aí na página 80, tem assim, explicando o que é o extrativismo, que é o conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração ou à coleta de recursos ou elementos do meio ambiente. Essas atividades, elas podem ser divididas em extração mineral, vegetal e animal. Então, o extrativismo já faz menção ao nome, está fazendo o quê? Uma extração de alguma coisa da natureza, certo, gente? Mas existem alguns tipos de extração. A primeira que é extração mineral, então já faz referência ao nome. Vai fazer o quê? Extração de minerais da natureza, que ocorre quando os minérios eles vão ser retirados do solo. A maioria de certos minérios eles estão presentes dentro do solo ou do subsolo e das águas da natureza. Vai ser retirado por quem? Pelo ser humano. E esses minérios, eles vão ser empregados na construção de elementos culturais. Como exemplo, telefone. O telefone tem certas pedrarias, certos minérios. Tanto que existe certos boatos que o aparelho celular pode acelerar as células cancerígenas. Então, cuidado com o uso do celular. Existe boatos por isso? Por causa de certos minérios que existem dentro dele, de aparelhos eletrodomésticos e etc. E no consumo, a gente consome minério, sim, o sal está presente na água, no mar. E esse é um tipo de minério existente também, que é extraído pelo ser humano. E ainda como combustíveis, a gente tem o petróleo, o carvão, ele fica nas faixas de pré-sal. Onde ficam essas faixas de pré-sal? Existem camadas de solo e a faixa de pré-sal ela é muito abaixo de todas essas camadas de solo. Na construção de edificações, de máquinas industriais, na produção de veículos, entre outros. Os profissionais que trabalham na mineração são chamados de mineradores. Então, o nome já faz menção. Trabalha com mineração, ele é o quê? Minerador. No Brasil, chamamos de garimpos, garimpeiros, né? A atividade da extração de certos minerais preciosos ou semi-preciosos. Existia muito a extração do garimpo no período que os portugueses chegaram. Existia a extração de garimpo para pegar o que? Ouro. Existia muito ouro aqui no Brasil. E como diamante, esmeralda, o ouro sendo seus profissionais chamados de quê? De garimpeiros. Então a gente segue com o conceito de extração vegetal. Segundo ponto, extração vegetal faz menção à extração de plantas, de vegetais. E é uma coleta, uma retirada de espécies de vegetais que eles não estão sendo cultivados. Então, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Então, não é alface, não é tomate, não é couve-flor, não é nada que tem a ver com a agricultura. São plantas que elas estão sob ao regime, a ideia de que nasceu porque Deus quis, nas terras aí abertas, sabe? Então essa prática ela vai fornecer matéria-prima para várias outras atividades, como para a produção de remédios,
de móveis, de alimentos, de materiais de limpeza. Então você já deve ter notado que existe certos móveis na sua casa que foi devido à extração vegetal. Muitos móveis são feitos de quê? De madeira, e a madeira vem de certos tipos de plantas, certo? A extração animal vai ser referente à caça de animais ou à pesca de espécies animais que elas não estão sendo criadas, ou seja, que elas são encontradas e retiradas diretamente da natureza. Essas atividades elas vão fornecer matéria-prima para várias outras, como para a produção de alimentos, de roupas, de acessórios. Então a caça ela vai ser praticada por quem? Como o nome já faz menção, para os caçadores, pelos caçadores. Mas no Brasil, né, nesse território que nós vivemos, esse exercício profissional, ele não pode acontecer, ele é proibido, não pode. Mas ainda assim, existem pessoas que caçam, fazem venda ilegal de animais, tá? É bom deixar ciente isso. De maneira que a gente deve perceber que essa atividade ela só pode ser praticada com uma certa autorização de certos órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, é uma instituição que está responsável por cuidar de todos os meios naturais, né, os animais. Ou por povos indígenas, que eles têm esse direito garantido pela lei número 6001/1973, conhecida como o Estatuto do Índio, tá? Existem outras situações que é bom a gente saber que a pesca ela é praticada pelos pescadores que, em geral, a realizam em ambientes naturais, como lagos, rios e mares. Então, existem certos peixes que você já deve ter comido, que ele é típico do mar, que ele é típico do rio. Então, ele foi, né, retirado por causa de certos pescadores. Então, de acordo com uma certa política nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca, o exercício da atividade pesqueira ele somente poderá ser realizado mediante o prévio ato autorizado emitido pela autoridade competente, devendo ser respeitadas diversas condições, como a não utilização de explosivos e substâncias tóxicas ou químicas, por exemplo. Então tem que ser algo que não seja uma exposição, por mais que esteja matando o animal, não seja algo que esteja abusando demais do animal, né? Então, todos esses tipos de extração, tanto mineral, como vegetal, como animal, devem ser monitoradas para que não ocorra excessos de retirada e ocorra problemas na biodiversidade, né? Nos recursos, nos elementos naturais. Pois o maior problema do extrativismo é justamente a questão da possibilidade de causar a escassez de certas vidas, né? Então, o cuidado são necessários, portanto, para que a quantidade de recursos ou elementos naturais retirados da natureza seja compatível com a capacidade que a própria natureza tem de renová-los. A gente sabe que existe o ciclo da vida. Então, devido ao ciclo da vida, a gente não pode acabar completamente com certas espécies para que continue havendo vida dessas determinadas espécies que nós utilizamos, certo? Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem algumas questões, tá? Então, vocês fariam aí, basicamente, as páginas 81 e 82, que são 7 questões relacionadas a essa ideia de extrativismo, tá? Então, vocês iriam analisar e fazer essas questõezinhas aí, tá? Então, o vídeo vai ficando por aqui.